Eu nasci em 6 de setembro de 38, meus pais são José Carvalho Sobrinho e Ornelina Evangelista Carvalho. Meu pai, originariamente, ele quase sempre trabalhou em terras do meu avô. Era um hábito que meu avô tinha. Assim que os filhos se casavam, os filhos trabalhavam para ele, e assim se casava, ele construía uma casa dentro dos terrenos que ele tinha e que eram dentro da cidade, dava para o filho, e ele tinha um armazém muito grande, que tinha de tudo, roupa, coisa de alimentação, de vestuário. Então todos tiravam da venda e viviam sem salário. Aí minha mãe, que casou aos 16 anos, mas com a visão muito grande, ela começou a bater máquina e fazer vestidos de noiva, juntou dinheiro e comprou essa casa colonial, onde eu vivi lá, dos 7 aos 11 anos, perto da Matriz de Santa Luzia. E meu pai pôs um bar. Então esse bar sustentou a família a vida inteira, e ele continuou trabalhando nas terras do pai dele até que o meu avô veio a falecer, e ele herdou parte das terras, fez um loteamento e ainda produziu alguma coisa nessas terras. Eu estudei o primário em Santa Luzia, no grupo que fica ali perto da Matriz, chama Modestino Gonçalves. E ao término, precisava de saber para onde iria. Santa Luzia não tinha ginásio. Era muito difícil você fazer o curso secundário quando você sair do primário. Mas minha mãe já havia conversado comigo, dizendo: você vai para o seminário salesiano, já teve vários meninos aqui de Santa Luzia que estiveram lá, e você fala lá que você quer ser padre, esse não te manda embora. E você fica lá e tal, e vê se você tira o seu ginásio. Ocorreu até um fenômeno engraçado. Eu fui para o Colégio Salesianos, e fui para Paradigm, depois São João del Rei, e quando chegou ao término do curso, e já tinha feito até uma série do curso, que seria filosofia, que equivale aqui fora ao curso clássico, científico, eu disse para minha mãe: eu acho que eu vou seguir a carreira, vou ser padre. E ela ficou até assustada, porque eu nunca, na infância, tinha falado nessa minha vocação. E ela falou assim: então, de todo jeito, você pede ao padre, diretor, para você ir em casa para batizar a sua irmã caçula. Nós escolhemos você para ser padrinho dela, você e sua irmã. E aí eu consegui com o padre. Nessa época eu estudava em São João del Rei, mas nós passávamos férias aqui em Cachoeira do Campo, que era um colégio salesiano, pago, até de alto nível, e nós, seminaristas, quando os alunos iam embora de férias, como nós não passávamos férias em casa, nós íamos para lá. E aí eu fui em casa e batizei a minha irmã, e nessa ida em casa, convivência com o público, eu voltei destinado a sair. Quando eu cheguei em São João del Rei para despedida, para ir para o noviciado em Barbacena, eu não consegui falar com o padre, que eu ia sair, e acabei indo para o noviciado. Lá já estava medida batina, porque nós éramos seminários, mas não usávamos batina. A batina, a vestimenta completa, inclusive alguma coisa que punha sobre a cabeça. E eu fui escolhido para o cargo, nós éramos 15 apenas, mas fui escolhido para o cargo mais nobre de noviciado, porque lá eles distribuem as tarefas. Um vai lavar privado, outro vai arrumar a cozinha, outro vai cozinhar. E me puseram como sacristão, cuidar da capela lá do noviciado. Aí que eu vi, e a gente ficava 10 dias num retiro espiritual. Então eu tive que ficar esses 10 dias, e com a dificuldade maior, por causa desta escolha para sair. E aí, terminado o retiro, eu falei com o padre diretor que eu precisava sair, eu não queria continuar. Ele ficou tão preocupado que ele mandou levar a Barbacena o inspetor-geral que morava no Rio, padre Alcides Lana,
E ele foi lá, pelejou comigo, ainda disse, você está entre os dois que terminado um ano de noviciado, vai fazer filosofia em Turim, lá na sede da congregação salesiana. Então já está tudo arrumado para você ir, você não... Mas eu insisti e acabei saindo. Aí retornei e voltei para Santa Luzia. O meu sonho de pequeno era ser engenheiro. E sempre alimentei essa ideia. Quando eu saí do seminário, eu vim para Belo Horizonte, morando na casa de uma tia, para estudar, completar o científico, já que o 5º ano que eu estudei no seminário equivalia ao 1º científico. Então eu fui para o Colégio Anchieta, na turma que iria fazer ou medicina ou engenharia, que era separado. Vai perceber que eu não tinha muita vocação para aquelas matérias, biologia, química, matemática. Então eu saí no meio daquele ano e entrei no ano seguinte, já no 2º ano clássico no Colégio Marconi. Mas eu fiz o curso lá no Marconi viajando. Eu não morava na época do Marconi em Belo Horizonte. Eu viajei algum tempo de Santa Luzia, depois viajei de Betim para Belo Horizonte todos os dias para fazer esse curso clássico. O padre de Santa Luzia me chamou, eu tinha 17 anos de idade, mas ele me chamou para dar aula no ginásio Santa Luzia. Naquela época era muito valorizado aquela pessoa que saía do seminário por causa do conhecimento que o seminário dava. Então você não precisava nem de ter curso de letras, etc. Sempre o MEC aceitava você como professor. Estava iniciando em Betim um curso de admissão. Naquela época você tinha que fazer o admissão para depois entrar no ginásio. Então, admissão para o futuro ginásio de Betim, que hoje é o Colégio Estadual de Betim. Aí eu fui para Betim e fiquei lá o resto do ano, dando aula nesse curso de admissão, e vinha e voltava para estudar no Colégio Marconi, até completar o 3º ano do curso clássico para fazer o vestibular. E tão logo eu fiz o vestibular, ainda cheguei a dar algumas aulas também nesse estilo de começar um ginásio em Vespasiano. Mas fiquei pouco tempo, porque logo depois eu fui para a imprensa. Quando eu entrei na faculdade, tinha acabado de entrar no jornalismo. Então foi mais ou menos na mesma época. O Dr. Geraldo Teixeira da Costa, muito conhecido da época com GG, era o diretor-geral dos Diários Associados. O GG era ele era natural de Santa Luzia, meu conterrâneo, e era muito ligado a Santa Luzia. E eu procurei. Aí ele falou assim, eu tenho dificuldade no momento de colocar aqui no Estado de Minas, mas eu vou colocar você na Folha de Minas, que era um jornal do Estado. E ele, nessa época, ele era, além de diretor dos Diários Associados, ele era o assessor de imprensa do governo, do Palácio. Então ele me indicou, me deu uma carta para o Hermenegildo Chaves, conhecido na época como Monzeca, um dos maiores jornalistas que Minas teve, que era o diretor-presidente da Folha de Minas. E o diretor-gerente era o Amável Costa, que era também um grande jornalista. O Amável foi, então, a primeira pessoa que me recebeu lá na Folha de Minas. Mas eu cometi, na época, uma gafe muito grande, porque eu disse a algumas pessoas lá na Folha que eu iria ficar ali algum tempo e depois iria para o Estado de Minas. Aí mexi com o brio do pessoal lá todo da imprensa, que era muito independente, que era do Estado. Aí todo mundo foi no Amável e não me aceitaram. Então, eu era muito jovem, tinha 20 anos. Aí o Amável falou assim, você então vai ficar no serviço administrativo.
E eu lembro que fui trabalhar com a dona Lourdes Boechat. Aí eu fiquei trabalhando com a dona Lourdes, mas preocupado com aquela bobagem que eu tinha feito, eu ficava a noite toda lá na redação. Ficava lá à toa. E aí, um belo dia, precisava de uma reportagem urgente, que era uma criança, uma senhora está dando à luz dentro do bonde, perto ali da rodoviária hoje, que era um prédio alto, feira de amostra. E aí eu fui, aí o Célio, esqueci o sobrenome dele, que era o secretário de redação na época, trabalhou muito tempo no Estado de Minas. Aí o Célio falou comigo assim, não tem um repórter aqui, uma reportagem importante? Eu falei, eu faço. Aí eu falei, então vai lá e faço. Essa história toda da recusa lá do hospital de receber a paciente, e lá, deu uma bela de uma reportagem, deu com as fotos, deu uma página inteira da Folha, e foi com isso que eles, então falaram, não, pode vir trabalhar na redação. Aí voltei, trabalhei algum tempo com repórter policial. Depois eu passei para a área que nós chamávamos antigamente de área de abastecimento, que cuidava da parte de abastecimento da cidade mesmo, mais da parte econômica, né, da cidade. Aí fui trabalhar nesse setor, por exemplo, uma coisa que a gente trabalhava muito na época, tinha muito, faltava muita luz em Belo Horizonte, tinha muito apagão, e a companhia Força e Luz aqui, então sempre dava um volume muito grande de reportagem. Aí o Fernando Roquete Reis, que era professor de Ciências Econômicas e era o redator-chefe da Folha de Minas, foi convidado pelo Zé Maria Rabelo, que está aí até hoje vivo, que era o diretor-presidente do Binômio, para ser o redator-chefe do Binômio. Aí o Fernando disse que iria, mas gostaria que eu fosse também para o Binômio. Ele estava no auge dessas coberturas de Força e Luz, com muitos furos, etc. Aí o Zé Maria me chamou e falou assim, eu queria que você viesse, mas aqui no Binômio ninguém trabalha em outra jornal, só com exclusividade. Eu falei, infelizmente, então eu vou me dispensar o seu convite, porque eu não saio da Folha de Minas. A Folha eu ambientei lá de tal forma que eu gostava demais da Folha. Aí, como o Fernando tinha colocado como condição que eu fosse, Zé Maria acabou por ceder e falou que eu poderia, então, seria a única exceção, que iria trabalhar nos dois jornais, na Folha e no Binômio. Então, fui para o Binômio com o Fernando Roquete Reis, e mais tarde foi criado o jornal que se chama Correio de Minas. E tinha uma revista também de nome Três Tempos. Então eu fui lá, trabalhava, fazia diagramação de um tabloide de esporte para a revista, saía final de semana, e trabalhava também na diagramação do Correio de Minas. Então eu trabalhei nessa época simultaneamente em 3 jornais, além de estudar na faculdade. O Binômio ele iniciou como um jornal era um jornal de brincadeira de estudante. Nós fizemos Maria gostar de dizer que o Binômio era uma brincadeira de estudante que a polícia levou a sério, né? Então o Binômio era um jornal de piada, gozava os governantes, etc. De repente o Binômio foi crescendo e ficou um jornal grande, com muita publicidade, com a tiragem enorme, era um semanário, mas tinha a maior tiragem de Minas Gerais, nessa época que eu trabalhei, e inovou a imprensa mineira. Ele era um jornal de oposição e acabou, como o governo era do JK e depois do Bias Fortes, ele acabou ficando um jornal muito ligado ao UDN. E o tanto que o Euro Arantes foi o deputado mais votado da UDN. E o Bias Fortes, que mandava muitas vezes
recolheu os jornais nas bancas, que falava dele, proibiu qualquer gráfica de Belo Horizonte ou de Minas Gerais de imprimir o Binômio. O Binômio não tinha gráfica própria, ele pagava a gráfica. Então proibiu e falou que estaria, aquele que imprimisse iria sofrer uma retaliação do Estado na parte fiscal. Então o Binômio teve que ir fazer fora. Então nós fomos inicialmente no Rio, e eu conheci lá pessoalmente o Carlos Lacerda, muitas vezes da oficina, e o Tenório Cavalcante, que era o dono da Luta. E eu conversava muito com eles que eram já homens, senadores, deputados, mas iam lá para ver os jornais na oficina. Eu era um rapaz de 20 e poucos anos, mas estava sempre ali batendo papo com eles, etc. O Tenório era conhecido como o portador da Lurdinha, né? Era uma metralhadora que ele andava com a capa preta, constantemente com essa metralhadora a tiracolo. Então, ele era uma figura folclórica do Rio. Eu ia todo sábado e voltava no domingo para a impressão do jornal lá, e eu fazia a diagramação dele, e nessa época no Binômio, então, eu estava mais só programando as reportagens e diagramando. Eu já não fazia mais reportagem assim exterior para o Binômio. Porque o Binômio inovou aqui na imprensa mineira. Vou dizer como. Na época, os jornais ainda estavam no sistema muito antigo. Não tinha o lead e o sublead que hoje tem. Na época não tinha. Os jornais, as colunas eram todas com fio fininho. Era cercado com fio. Esse jornal agora nós temos sem fios, não existia na época. Até que houve inovação de 2 jornais no Rio. O Diário Carioca e o Jornal do Brasil. Os 2 inovaram, tirando o fio e fazendo uma série de modificações, criando o lead, o sublead, facilitar o pessoal que estava no bonde ou no ônibus para ler rapidamente a notícia. E nós então começamos a adotar isso. Mas como eu ia ao Rio todo fim de semana, eu comprava nas bancas todos os magazines americanos e franceses, que era a revolução da imprensa mundial, e nós trazíamos para o Binômio, e toda segunda-feira pela manhã nós nos reuníamos com a direção do Binômio para estudar todas as inovações que podia ser feito. Então o Binômio foi o primeiro a tirar o fio, a colocar quase que um tipo de revista na paginação dele. O Binômio tinha, na época, um dos melhores, o melhor corpo de redatores de Minas Gerais. Eram grandes jornalistas, o Roberto Drummond, o Dídimo Paiva, ficou muito tempo aí no estado de Minas, o Orlando Vaz Filho, vieram alguns, eu me lembro de um redator-chefe antes do Gui de Almeida, que é um grande jornalista, do Gui ser o redator-chefe, veio do Jornal do Brasil um jornalista excelente, o general Punaro Bley. Esse general, que estava aqui na D4 de Belo Horizonte, ele pregava, fazia conferências em vários lugares, pregando a democracia. Mas ele foi interventor, na época do Getúlio, ele foi interventor do Espírito Santo, e tinha feito muita violência no Espírito Santo. Então o Binômio soltou uma reportagem dizendo, fascista ontem, democrata hoje, e contando a história da vida dele toda. Ele, revoltado com aquela reportagem, ele foi na redação do Binômio e, primeiramente, a moça não explicou bem quem era. Então o Zé Maria Rabeiro, que era o diretor, deixou ele esperando um pouco, que estava atendendo outras pessoas. E a hora que ele chegou, ele bateu, levando o jornal na mão, deu um murro na mesa de Zé Maria, dizendo, quer saber quem que escreveu essa M, falando de palavrão, e deu um empurrão no Zé Maria. O Zé Maria caiu, a cadeira dele de volta caiu, mas o Zé Maria é faixa preta.
Era faixa preta na época. Aí ele já veio, segurou a cortina e já veio e socou o olho do general. E o olho do general chegou a sair para fora. Ensanguentou a farda dele toda. Né? E eu estava chegando da faculdade de Direito às 11h30, mais ou menos. A hora que eu cheguei no 8º andar do prédio onde funcionava o binômio, que é ali nas confluências da rua Carijós com Curitiba, a hora que eu cheguei, subi com o capitão. A hora que abriu a porta do elevador, apareceu o general todo ensanguentado, e o capitão falou assim: olha o que fizeram com o meu general, isso não vai ficar assim. E desceu com o general. Aí já estavam lá nessa, já estava o Euro Arantes, que era um dos donos do jornal, estava o Zé Maria Rabelo, estava o Gui de Almeida, estava a chefia quase toda já estava na redação. Eu falei: só pode preparar que vem chumbo grosso. Não vai ser fácil, não. Aí o Zé Maria logo depois recebeu um telefonema do governador Magalhães Pinto, dizendo: eles vão invadir o binômio. Tá? Fala para tirar o Zé Maria Rabelo daí. Aí o Zé Maria Rabelo saiu, assim que o exército começou a fechar lá embaixo, parou ônibus ali na rua Curitiba, fechou tudo de cordas, etc. O Euro falou assim: vão fechar com chave para caracterizar a violência. E eu antes, como eu sabia que ia ter alguma coisa, o binômio tinha no 7º andar 2 salas, eu disse com máquina de escrever, com edições do jornal que estavam lá guardadas, tudo, e levei para o 7º andar. Então, na hora que houve a invasão, que eles subiram pelas escadas, não subiram elevador não, e já foram atirando na porta de vidro do binômio, e começaram a atirar lá dentro. Eles chegaram, o vaso sanitário chegou a ficar em pedacinho, telefone, metralhava o telefone. Mas houve até um fato interessante, que eu ouvi lá do 7º andar, uma ordem: não atirem nada, não façam nada, enquanto não achar, falaram o nome técnico, que é um bastão que o general carrega, que é o símbolo do generalato. Na briga com Zé Maria, ele perdeu o bastão lá. Então isso era importante para eles localizaram o bastão e começaram esse tiroteio. E eu lá do 7º andar, tinha uma varandinha, eu com mais um boy lá do binômio e uma senhora que era do recursos humanos, nós ficamos ali e ficamos assistindo. Eles jogavam lá do 8º andar as máquinas que sobraram lá, birô, tudo lá do 8º andar, lá na rua, espatifavam lá na rua. Eu me lembro olhando lá, 3 deputados na época chegaram lá para prestar solidariedade ao binômio. Então chegaram perto do ônibus, que era o ônibus da aeronáutica, lá da Pampulha. Eles mostraram a carteira de deputado, fala que queriam subir, aí eles rasgaram, o oficial lá rasgou a carteira de deputado e jogou na cara do deputado e prendeu lá no ônibus. Um era estudante de Direito, Pardini, que era o nome dele. O outro era o Dazinho, que era sindicalista de Nova Lima, etc. E o outro era um sindicalista tecelão de Juiz de Fora, cujo nome me foge agora. Nessa ação foram presos o Euro Arantes, que era o diretor, ficou lá na paz, prenderam. Foi preso Mário Ataíde, que era o gerente do binômio, e esses 3 deputados, e mais algumas pessoas que apareceram lá foram presas. Mas veio ordem da época do João Goulart, que era o presidente, para soltá-los imediatamente. Eles soltaram ainda aqui na Pampulha, na aeronáutica aqui da Pampulha, eles foram liberados. Eu entrei para a faculdade em 1958,
na época chamava Faculdade Mineira de Direito, que eles chamavam que a escolinha do bispo. Era nova a faculdade, que hoje é a PUC. Né? Professores excelentes. Edgar da Mata Machado, era o professor Milton Campos, era o professor Pedro Aleixo, dentre aí vários, mas todos grandes professores de Minas Gerais, davam aula também na Federal, mas davam aula lá na Católica, assim como fundadores da faculdade. Quando eu me formei, eu olhei um mapa de Minas Gerais e falei assim, eu tenho que advogar, mas tenho que ir para o interior. Qual é a cidade de Minas Gerais que não deve ter dono? Eu vou chegar lá e começar a advogar. Aí eu olhei, Valadares estava com menos de 20 anos, estava quase completando 20 anos. Eu falei, quem nasceu lá tem 20 anos, então não tem dono a cidade. É para lá que eu vou. Então, nesta época, eu falei com o pessoal do Correio de Minas, que eu estava saindo. Eu já tinha saído da Folha no final de 62, em janeiro de 63. Eu falei que estava saindo, que ia para Valadares. Aí eles falaram assim, já que você vai para Valadares, nós temos vontade de fazer uma edição regional do Correio de Minas, lá em Governador Valadares. Isso chama edição regional do Vale do Rio Doce. E você então podia dirigir. Foi minha sorte que eu ia com a cara e a coragem, sem remuneração nenhuma, e fui com um salário que era mais ou menos próximo do que eu ganhava nos 3 jornais. Eu me considerava na época, em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, um dos jornalistas mais bem remunerados. Mas eu cheguei lá e vi que é um engano você achar que a cidade não tem dono. Um distrito, ele já tem dono. Quando ele emancipa, quem emancipou já é o dono. Né? Então, eu vi que estava todas as posições melhores de advocacia tudo ocupado. Então, eu fui trabalhar como advogado trabalhista de empregados. E me dei bem. Porque a junta tinha sido criada em agosto de 62. Eu cheguei lá em janeiro de 63. Então, os casos estavam tudo virgem. Tudo antes era discutido e despachado na Justiça Comum. Quando eu saí para a magistratura, que eu fiz o concurso, muitos colegas falaram, você é louco de sair para a magistratura pagava muito mal. Eu fui ganhando 550 mil cruzeiros, quando eu ganhava 3.500 cruzeiros em média como advogado. Mas aí eles falam, mas por que você vai fazer essa lucração? Eu espero no futuro, porque eu acho que é a lei da oferta e da procura. Hoje você entrar para a magistratura é a coisa mais fácil do mundo, ninguém queria o salário abaixo. Pois é, vai chegar um ponto que vai ser tanta procura pelo cargo que ela vai ficar valorizada. Eu fiquei a vida inteira como magistrado e sempre como professor. Eu comecei a dar aula com 17 anos em Santa Luzia e acabou com isso que eu sempre dei aula em todas as comarcas por onde eu passei, que tinha ginásio, eu dava aula no ginásio, eu dava aula na escola normal, nos colégios todos. E depois fui professor, quando estava em Entre Rios de Minas, fui dar aula na Faculdade Conselheiro Lafayette, vim para Belo Horizonte, continuei dando aula no Conselheiro Lafayette e depois terminei dando aula na Faculdade Milton Campos. Em 64, a única cidade do Brasil onde houve morte por causa da Revolução foi em Governador Valadares. Lá morreu um fazendeiro que era tido pelos outros como comunista. O filho dele, que era um farmacêutico, que não morreu, mas ficou paraplégico. E o outro filho, que era médico, não morreu porque os médicos do hospital, a hora que o grupo armado foi lá para matá-lo, deram as mãos em frente ao hospital e não permitiram que eles entrassem no hospital. Ele, então, depois transferiu aqui para Divinópolis e saiu lá da região.
Então, Valadares foi um lugar muito violento durante a Revolução. Eu era advogado trabalhista, então eu era a classe mais visada pela Revolução. Na época, um irmão da minha esposa era o presidente da UEE. Então, ele foi preso na véspera da Revolução, porque o Magalhães Pinto convivia com os estudantes todos, vinha frequentar o palácio, mas ele tinha o telefone deles todos. Então, na véspera ia ser decretada a Revolução à meia-noite, de madrugada, de 31. Naquela noite, ele mandou prender todo mundo. Tinha o endereço, tinha tudo. Então, ele foi preso, e tinha um outro irmão dela, que era professor da Universidade de Brasília, estava correndo risco. Então, a minha mulher falou comigo assim, vamos embora para Belo Horizonte. O Afonso foi preso. Eu falei, não posso sair de Valadares. Se eu sair de Valadares, eu vou falar que eu estou fugindo. Aí vão falar que eu sou comunista. E vão fazer violência aqui comigo, que eu nunca mais vou poder nem advogar, nem pisar aqui. Eu vou ficar aqui. E o que eu fazia? Eu ia com ela, lá tinha o Bar do Boi. Era só fazendeiro. Maquinando o que iria fazer. Aí eu ia lá, pedia um cafezinho, tomava um cafezinho para mim, para minha esposa, e ia embora. Mas depois que passou o tempo, muitos desses fazendeiros, que ficaram muito meus amigos, falavam, você sabe que naquela época você entrava lá no Bar do Boi e todo mundo ficava comentando, será que ele é comunista? Ele é um bocado de empregado? Será que ele é comunista? Ah, mas se ele fosse comunista, ele não vinha tomar cafezinho aqui no Bar do Boi. Né? Então foi a minha salvação de eu poder ter continuidade lá. Mas eu me lembro que um chefe político lá, ele chegou a falar comigo, você está correndo risco, porque você, eles estão dizendo que você trabalhou no Binômio, um jornal comunista, e então você está correndo risco de ser preso. E eu falei assim, não vou ser preso não, porque ninguém aqui é preso sem o senhor ser ouvido. E o senhor não vai mandar me prender, porque o senhor foi minha testemunha de casamento. Não fica bem para o senhor, um chefe político, etc., ser padrinho de um comunista. Aí eu disse, tá certo. Então pode ficar tranquilo. Ele queria que eu fosse para a casa dele, ficar lá durante aquele período, até passar o tempo. Eu falei, não, eu vou ficar no meu apartamento mesmo, etc. Galiléia era uma comarca muito complicada, porque ela já existia como comarca há 15 anos. E eu fui o primeiro juiz que aceitei para lá. Eu aceitei por quê? Lá não tinha nada, não tinha a rua calçada, não tinha luz, não tinha nada. Eu aceitei porque era muito próximo de Valadares. Eu tinha advogado lá, a gente tinha comprado apartamento, eu tinha 2 apartamentos em Valadares, consegui com a advocacia em 3 anos e pouco. Então, eu preferia ficar ali em Galiléia. E fui para lá, então eu fui o primeiro juiz da comarca, e a comarca foi a minha primeira comarca também. Eu fui o primeiro juiz dela e ela foi a minha primeira comarca. Como lá nunca teve juiz antes, os pistoleiros do Vale do Doce, que quase todos eram soldados colocados no 6º batalhão, que na época não fazia prova para entrar no batalhão, então os soldados eram colocados por fazendeiros, para ele ter um pistoleiro fardado. Então, quase todos eles moravam em Galiléia. Por quê? Porque não tinha juiz. Era uma dificuldade muito grande. Como não tinha luz, minha mulher costuma até dizer que eu fazia dela de bucha de canhão. Porque quando eu chegava em casa com meus 2 filhos pequenos, eu ficava com o revólver na mão e dizia a ela, desça, que eu te protejo, e abra o portão da garagem. Se eu descesse, ela que teria me protegido, e tinha que voltar para o carro. Então ela até brinca, eu que era a bucha de canhão para abrir a garagem. Mas a gente tinha que querer sim. Mas eu sempre tive uma ideia do Vale do Doce, como eu morei lá em Valadares, que é o Vale dos Covardes. Então,
você não podia jamais mostrar medo. Você podia estar morrendo de medo. Você não podia mostrar. Porque se você mostrasse medo, você corria risco de ser assassinado. E fui também para outra cidade violenta. A segunda foi Resplendor, que não era também uma cidade fácil, era lá do Contestado. E a outra, Peçanha, que era ali perto de Santa Maria do Suaçuí, São João Evangelista, era uma região também muito violenta. Né? Em Resplendor fui para Peçanha, depois eu permutei com o juiz de Entre Rios de Minas, aqui caminho de São João do Rei, ali logo depois de Congonhas, e aí já vim para o asfalto, né? Porque antes era tudo longe, terra. Peçanha, por exemplo, era 360 quilômetros de terra para ir para a cidade. E de Entre Rios de Minas vim para Belo Horizonte. Vim primeiro como juiz substituto, fiquei 9 meses só, foi o único caso de alguém que ficou só 9 meses como substituto. Eu dediquei muito mesmo, porque era para ficar conhecido, e logo fui promovido para a 18ª Vara Civil de Belo Horizonte, dali para o Tribunal de Alçada, depois para o Tribunal de Justiça. No âmbito federal já existiu aqui no Brasil antes uma espécie de um tribunal de alçada. Você tinha o Supremo Tribunal Federal, que julgava determinadas causas mais importantes, e tinha o Tribunal Federal de Recurso, que julgava matéria também federal, mas de menor importância do que as matérias do Supremo Tribunal Federal. Então a Constituição autorizou aos estados para criarem os tribunais de alçada, que seriam tribunais que julgassem causas de menor valor e o Tribunal de Justiça de maior valor. Vários estados, alguns estados criaram. Quais foram os estados que criaram o alçada? Foi Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas Gerais foi criado em 1965. Então, você era promovido, ao invés de ir para o Tribunal de Justiça, como hoje o juiz é promovido, você vinha para Belo Horizonte para o Tribunal de Justiça. Hoje, com a mudança com a reforma judiciária, hoje você pode ficar no interior e vir direto para o Tribunal de Justiça, por antiguidade, mesmo merecimento se o tribunal quiser. Mas na época você tinha que passar pelo alçado. Então isso ocorreu comigo, porque eu fui promovido para Belo Horizonte em março de 79, e em agosto de 86 eu fui promovido para o alçado. E no alçado eu fiquei durante 5 anos. Em agosto, coincidentemente, o mesmo mês, de 91, eu fui promovido para o Tribunal de Justiça. No alçado você não tinha o título de desembargador. Seu título é juiz do alçado, só que era um juiz de segundo grau. Julgava as ações em grau de apelação, de recurso, de todos os juízes de primeiro grau do estado inteiro. Só que eram causas de menor importância. Eram procedimentos sumaríssimos, cobranças, essas matérias mais nobres, comercial, direito de família, etc., tudo era julgado pelo Tribunal de Justiça. No Tribunal de Alçada, ocorreu que o volume de processos, de recursos, era muito grande. Então, os presidentes, vendo que os juízes não estavam dando conta de julgar todo, e estava havendo a acumulação de feitos na mão dos juízes, ele reduziu o número de distribuição. Então, se chegasse no tribunal, por exemplo, 1000 processos, e ele estivesse distribuindo apenas 20 processos para cada um, e eram 25 juízes, ele distribuía 500. Os outros 500 ficavam parados. E aquilo foi acumulando. Aí o presidente estava muito preocupado, e eu, com ele, falei assim, vamos fazer uma Câmara especial. Os juízes que estiver com o serviço em dia, que quiserem entrar nessa Câmara, a gente também fez funcionários, que não tem funcionários, vão pegar todos os bacharéis em direito do tribunal, funcionários comuns, que aceitem fazer esse trabalho, até para eles é bom, que eles já vão se habituando para amanhã ser assessor de juiz, eles vêm trabalhar. Aí criamos uma Câmara especial. Eu fui o presidente dela.
Antes de ir para o Tribunal de Alçada, eu fui membro do Tribunal Regional Eleitoral como juiz de primeiro grau. O Tribunal Regional Eleitoral ele é formado de 7 juízes. 2 desembargadores, 2 juízes de primeiro grau, 1 juiz federal e 2 advogados temporários nomeados pelo presidente da República. Eu funcionei no Tribunal Regional Eleitoral durante 4 anos, de 82 a 86, como juiz de primeiro grau. E depois funcionei também no tribunal como desembargador, já em 2001 a 2003. Aí já como corregedor eleitoral e presidente do tribunal. Quando estive no Tribunal Regional Eleitoral pela primeira vez, como juiz de primeiro grau, que foi no período de 82 a 86, essa nomeação é por 2 anos, mas pode ser reconduzido. E eu cheguei a ser reconduzido, então eu trabalhei 4 anos. Eu fui designado como presidente da Comissão de Recadastramento de Eleitores. Esse trabalho era nacional para implantação das urnas eletrônicas. E Minas, que é o 2º maior colégio eleitoral do Brasil, estava com um serviço um pouco atrasado. Não estava, seria difícil conseguir, dentro do prazo estipulado pelo TSE, de fazer o recadastramento total. E numa reunião em Brasília, o presidente era o ministro do Supremo, Zé Nery, ele falou assim, Minas Gerais, falou mais uns 2, São Paulo, Minas Gerais, os 2 maiores. Estão com dificuldade para fechar esse recadastramento dentro do prazo. Eu estou achando que não vai conseguir. Eu falei com ele assim, o senhor pode marcar Minas Gerais como o Estado que vai entregar esse serviço dentro do prazo. Todo o recadastramento feito. Aí o diretor-geral de informática do Tribunal Regional Eleitoral que estava comigo fez, doutor, o senhor está louco, nós não vamos conseguir. Como é que o senhor está prometendo isso? Eu falei, vamos conseguir sim, todo serviço público você consegue, desde que você tenha coragem e tenacidade. E voltamos, e ele no avião ainda me dizia, vai ser difícil. Aí cheguei aqui, primeira pessoa que eu procurei foi Eduardo Azeredo, que na época era o chefe da informática do Estado, que tem um nome, essa empresa do Estado, que estava fazendo o recadastramento na parte eletrônica, né? E eu falei com ele, Eduardo, eu preciso de fechar isso dentro do prazo. Eu vou colocar lá no tribunal 3 turnos. Trabalha a madrugada inteira, 24 horas. E você tem que colocar isso também. Ele falou, mas tem problema de verba? Eu falei, nós arranjamos essa verba de qualquer jeito. Lá no tribunal eu já esquematizei, eu vou esquematizar aí também. Então, colocamos lá no tribunal, a gente dava, por exemplo, a cada hora extra que o funcionário trabalhasse de madrugada, ele ganhava mais 2. O negócio é dar interesse, se você der interesse, o negócio sai. E fizemos isso e dentro do prazo certinho, todo o recadastramento estava feito. Era um trabalho enorme, mas foi feito. Eu, quando fui para o Tribunal de Justiça, nós já chegamos, nós fomos promovidos 5 juízes do Alçada de uma vez. E 3 outros colegas meus do Alçada, nós fomos para a mesma Câmara, para a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Então nós falamos assim, vamos implantar aqui no Justiça, que é um tribunal solene, tradicional, vamos implantar aqui o que nós fazíamos no Alçada, que era um sistema muito mais veloz. Nós usávamos, quando eu fazia meu voto, os colegas que julgaram comigo já recebiam a cópia do meu voto,
também já fazia o voto dele, de acordo ou não. Se ele não tivesse de acordo, ele já ligava, a gente reunia, já decidia. Eu sei que já levava tudo pronto, e naquela época o tribunal tinha sessões, grupo de câmaras cíveis, então serviço cível, então ia para esse serviço, ia para revisão, e nós saímos de todo o serviço do tribunal e fizemos esse serviço dentro da Câmara. Então, a própria revisão era a gente mesmo que fazia, tudo, publicava. O processo que demorava, depois de julgado, para publicar, levava 120, 150 dias, nós publicávamos no dia seguinte, para ficar tudo pronto. Essa inovação eu levei mais tarde como vice-presidente do Tribunal de Justiça. Só para você ter uma ideia, o vice-presidente que pegava os recursos extraordinários e especiais para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça, aí tinha uma tramitação muito grande, vinha aquele volume enorme de processos, e aí você dava a decisão, por exemplo, você negava segmento, aí a pessoa vinha e entrava com um agravo, aí você tinha que manter a decisão, mas com uma decisão do Supremo que você não podia modificar. Isso no Brasil inteiro. Aqui era um volume enorme, ficava pilhas e pilhas de processos. Primeira coisa que eu cheguei e falei, para que esses processos todos rodando, se eu estou posso fazer isso só no computador? Aí então aqueles processos todos que vinham, subia elevador, ia para o meu gabinete, voltava para o prédio do lado, eles não saíram mais do lugar, eles ficavam lá. E eu decidia virtualmente, ia direto, o que tinha que fazer, já localizavam lá. E disse, se eu não posso modificar a minha decisão, por que esse processo tem que vir para mim para eu confirmar? Eu não vou confirmar nada, porque eu não posso modificar. Se eu pudesse modificar, tudo bem. Vem para mim para eu reexaminar, mas se eu não posso modificar. Aí falei assim, não vem mais para o vice-presidente. Mande direto para o Superior, para o Supremo, e fiz um ofício para o Supremo e para o Superior Tribunal de Justiça, dizendo que como eu não podia exercitar o juízo de retratação, modificando a minha decisão, eu não estava então dando mais decisões no juízo de retratação. Já estava mandando direto para eles aprovaram. Isso é lógico. E com isso, logo depois o Rio Grande do Sul fez também a mesma coisa e difundiu no Brasil inteiro. Em 2003, o presidente era o Budeceu Bibe Sampaio, eu era juiz do Tribunal Regional Eleitoral, eu implantei 3 coisas aqui em Minas Gerais como auxiliar da presidência, desembargador, auxiliar, que um deles ganhou o prêmio Inovare, que é a conciliação, na época, conciliação obrigatória em todos os processos a vara de família. Que antes o próprio juiz fazia, antes não, criamos box de conciliação, estudantes, tudo ali, e o processo tinha que ir lá primeiro para fazer, e houve muita conciliação. Esse processo, isso foi para o Brasil inteiro, foi para Santiago do Chile, eles vieram aqui e levaram, é um prêmio nacional, até pela Fundação Roberto Marinho, etc., Ministério da Justiça, é um prêmio nacional para quem faz alguma inovação na área da justiça, para acelerar a justiça. Então, o primeiro prêmio Inovare nacional aqui foi essa conciliação que nós fizemos que ganhou. Em 2003, quando eu assessorei a presidência, nós fizemos um redesenho de todo o tribunal. Nesse redesenho, nós acabamos, inclusive, com um cargo que tem na Assembleia Legislativa, todos os órgãos têm, todos os tribunais do país têm, que é o diretor-geral. Nós acabamos, não tem diretor-geral no Tribunal de Justiça mais. Qual a diferença disso? Quando você tem diretor-geral, todas as questões administrativas são resolvidas pelo diretor-geral. Ele fica
suprassumo lá dentro. A parte burocrática, a burocracia toda do tribunal fica na mão dele. E nós tivemos exemplo aqui no Tribunal de Justiça que foi afastado. Um cara que foi anos diretor-geral, por prevaricação, perdeu o cargo. No novo sistema, todos os órgãos, todas as diretorias do tribunal despacham diretamente com o presidente. E eu, quando fui presidente, fiz questão absoluta de seguir o redesenho. E eu mostrava justamente essa preocupação com a informática. Eu mudei o diretor de informática. Nós chegamos a fazer, nos juizados especiais, processos só virtuais. Fizemos, que hoje acabou, todo o projeto para a construção da sede do tribunal. O tribunal tem um número enorme de prédios dentro. Tem Kombi, que roda com funcionário e material de prédios. Nós íamos concentrar tudo ao lado do Pio XII. Chegamos a sair do chão. Já estava pronto quando eu saí. O outro presidente voltou atrás, parou, devolveu o terreno para o executivo e fizeram lá hoje onde está na Filarmônica, um prédio muito bonito. O mais importante, talvez, que eu considero da minha presidência, foi o tribunal tinha uma firma lá de serviços. Vou falar o nome dela, chama Adservice. Pegava o estado inteiro. Tinha 4.000 e tantos funcionários dentro do tribunal. Eu fiz um levantamento, o tribunal tinha um prejuízo com esse contrato, que ia renovando todo ano, de 50 milhões ano. E precisava de tirar esses servidores, que eram contratados por terceiros, tinha que transformar em funcionário público, fazer concurso. Então eu chamei o pessoal da licitação, que fazia rodada de serviços, e o pessoal do recurso humano, eu quero acabar com isso e fazer o concurso dos 4.000 e tantos funcionários. Aí eles falaram assim, mas nós não podemos fazer sem um período de transposição dos dois sistemas. Eu falei assim, qual o tempo que precisamos? 10 meses. E a firma querendo prorrogar por mais 2 anos. Eu falei assim, ó, eu vou prorrogar com vocês por mais 10 meses. E vou dizer mais, não aumenta nem um centavo, se possível, tirar do que está pagando. E falei com eles que aquele contrato estava dando um prejuízo enorme ao tribunal. Aí fizemos isso, fizemos concurso e tiramos essa empresa. Para você agilizar o serviço judiciário no tribunal, eu sempre disse em palestras, tudo. Primeiro, acabar com todos os recursos internos, esses agravinhos que protelam todo o serviço. Acabar com vista ao Ministério Público para falar com o fiscal da lei em processos cíveis. O Ministério puder funcionar como parte. Ele defendeu o cidadão, naqueles casos tem que defender, entra com ação, porque você manda um processo, já está pronto, você manda o processo para o Ministério, fica lá meses e volta para o juiz dizer se aceita a opinião ou não do Ministério. Você está perdendo tempo, entendeu? Se ele entrar como parte, tudo bem, ele tem essa atividade, tanto na área criminal, denunciando, como no processo civil, entrando com ações populares, entrando com várias ações, mas não com fiscal da lei, e incentivar mais a conciliação. Foi criada a súmula vinculada. Com a súmula vinculada, aí basta o juiz ter um pouco de discernimento para analisar essa matéria, encaixa ou não encaixa na súmula. Se encaixa, julga a súmula e pronto. O problema é que nós temos uma magistratura que não é tão preocupada com aumentar o conhecimento para tomar medidas que acelerem mais a prestação. Tem juízes que cuidam disso com perspicácia, com uma preocupação enorme. Mas tem juízes que não estão nem aí, quer cumprir com o serviço público, vai lá, faz o serviço dele. Por isso que eu falo que tem que criar incentivos
igual a essa forma que eu falo, de criar média de processo para cada juiz e ele ser obrigado a julgar essa média. E se você fizer isso, você acelera.